um texto, né, que eu pedi na aula passada, sobre esse gênero textual chamado crônica. Enfim, o que é uma crônica? Crônica é um gênero literário, né? E ele é o único gênero literário produzido para ser veiculado nos jornais, né? Na imprensa. Na verdade, ela é feita com uma finalidade, com um porquê de agradar os leitores dentro de um mesmo espaço e localização, criando-se assim uma familiaridade entre o escritor e aqueles que leem. A linguagem da crônica ela é mais simples, ela não é uma linguagem complexa, né? Ela relata fatos do dia a dia, seja ele fictícios ou não, né? Então, o que é gênero literário? É uma forma de texto, né? Que tem características próprias e vem da literatura. O que quer dizer gênero literário? O que quer dizer que vem da literatura? Porque ele é uma ficção, tá? Por mais que seja baseado em histórias reais, ele é um gênero literário, tá? A palavra crônica deriva do latim crônica, que significa no início da era cristã, relato de acontecimentos em ordem cronológica, a narração de histórias segundo a ordem que sucede o tempo, né? Com início, com meio e com fim. Era, portanto, um breve registro de eventos. No século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, a crônica passou também a fazer parte dos jornais, né? A ser veiculada nos jornais, falando sobre as situações vividas, o que estava acontecendo na sociedade na época. Então, quais são as características desse gênero? Ela é um texto escrito para ser publicado no jornal. Então, o suporte onde esse gênero é encontrado é nos jornais, tá? Há semelhanças entre a crônica e o texto exclusivamente informativo, ou seja, aquele texto que tem como objetivo informar o leitor dos acontecimentos. Assim como o repórter, o cronista se inspira nos acontecimentos diários, né, que constituem a base da crônica. Só que a crônica, ela tem o quê? Traços de literatura, de ficção, coisas que esse gênero informativo, esses gêneros que constituem jornal, seja ele reportagem ou notícia, não podem ter traços de literatura. Ele tem que produzir, informar o leitor, tal como o acontecimento ocorreu, né? Então, o cronista dá às crônicas um toque próprio, incluindo em seus textos elementos de ficção, fantasia e imaginação. Então, ele é baseado em fatos da sociedade, em fatos do dia a dia, só que o cronista, ele insere itens, elementos de ficção, de fantasia, de realidade, de imaginação, tal como é a cabeça do cronista, né? Aí fica a critério de quem escreve. Pode-se dizer que a crônica situa-se entre o jornalismo e a literatura. Por quê? Por ela citar fatos do dia a dia, né? Ela se baseia com o jornalismo. Mas, por ser ficção, ela entra dentro do espaço da literatura. Então, a crônica ela vai andar entre essas duas esferas, de jornalismo e literatura. A crônica, na maioria dos casos, é um texto curto, né? Ele não vai ser de muitas e muitas páginas, como são os romances, né? Como são as novelas, como são os contos. Ele é bem curtinho, narrado em primeira pessoa, ou seja, o próprio escritor está dialogando com o leitor, né? Ele fala como se fosse uma pessoa que ele está contando uma história, um amigo próximo, né? Então, ele sempre, na maioria das vezes, vai ser narrado em primeira pessoa. Ao desenvolver seu estilo e ao selecionar as palavras que utiliza em seu texto, o cronista está transmitindo ao leitor a sua visão de mundo. Então, a crônica ela é muito particular. Cada aluno que vai fazer a sua crônica, ela vai ter um ponto de vista diferente. Por quê? Porque é subjetivo. Cada um tem um modo de pensar, uma opinião. E a crônica ela reflete isso, essa visão de mundo de quem escreve, certo? Geralmente as crônicas apresentam linguagem simples, né? Não precisa daquela linguagem rebuscada, cheio de palavras difíceis, não precisa. É uma linguagem simples para combinar com a temática que ele apresenta, que são fatos do dia a dia, né? Espontâneo, situado também entre a linguagem oral e a literária. Tem uma crônica que fala Feliz Aniversário, em que o autor mostra a visão que ele teve de uma família bem humilde numa padaria, que eles estavam comemorando o aniversário da menina. Como eles eram muito humildes,
o aniversário era comemorado apenas com uma fatia de bolo, né? Então, a temática é muito espontânea. O que as pessoas veem na rua, em casa, na televisão. Então, a temática é muito simples, né? Muito espontânea. E a linguagem também. Se é algo que eu estou contando intimamente para um amigo próximo, ela é uma linguagem oral. Ela tem traços de oralidade. Não precisa ser uma linguagem muito rebuscada, né? Ela tem que seguir, sim, a norma culta, mas ela pode, sim, ter linguagem oral, tá? Então, podemos determinar 5 pontos. Narração histórica pela ordem do tempo em que se deram os fatos, né? O início, o meio e fim, ele começa nessa ordem cronológica. Seção ou artigo especial sobre literatura, assuntos científicos, esportes, em jornal ou outro periódico, também é um tipo de crônica, né? Especialmente voltada para a literatura, em que a temática é superficção, né? Pequeno conto baseado em algo do cotidiano, que é o mais comum, né? Se baseia em coisas do cotidiano no dia a dia, como o exemplo que eu dei, dessa crônica de Feliz Aniversário, em que uma família comemora dentro de uma padaria com apenas uma fatia de bolo. São coisas do cotidiano, né, que acontece. Normalmente possui uma crítica indireta, então se eu vou ter a opinião do autor dentro da minha crônica, ela está baseada em uma crítica. Quando o autor escreveu esse conto de Feliz Aniversário, a crítica por trás da crônica era sobre a condição financeira das pessoas, especialmente os negros. Isso que a crônica trata, né? Nesse caso, porque ela é baseada em fatos do cotidiano, uma linguagem simples, e ela critica a falta de privilégios que nós negros temos, né? Geralmente são pessoas com menos poder aquisitivo, e era uma padaria de luxo, né, de alto padrão, num determinado bairro do Rio de Janeiro. E as pessoas olharam aquela cena, que a família pediu apenas uma fatia de bolo, e todo mundo ficou olhando torto, né? Então, a crítica social está presente nesse aspecto. A crítica financeira das pessoas de menor poder aquisitivo, principalmente dos negros, em bairros mais nobres. Muitas vezes a crônica vem escrita em tom humorístico. Exemplo deste tipo de crônica de Fernando Sabino, Milo Fernandes, né? Ele tem uma crítica por trás, mas ele também traz humor, para fazer as pessoas refletirem a partir de um humor também. Temos também a crônica narrativa, que tem por eixo uma história, que se aproxima do conto, né? Pode ser narrado tanto na primeira quanto na terceira pessoa de singular, que é uma crônica mais que vai ser uma contação de histórias, né? Porque é baseado no dia a dia também, que é diferente do conto, que é algo mais fictício. O texto lírico, que é um poético, em prosa, comprometido com fatos do cotidiano, banais, comuns. É como se ele tivesse um tom de poesia. Só que a poesia, né? O poema, ele é escrito em verso. E quando eu tenho um texto com um tom poético, com a temática do dia a dia, escrita em versos, é uma crônica, é um texto lírico. Temos também a crônica humorística, que apresenta uma visão irônica, engraçada, cômica dos fatos, crônica reflexiva, reflexões filosóficas sobre vários assuntos, o que leva a gente a pensar e a refletir sobre um assunto de importância social, né? Um exemplo aqui é a bola. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar sua primeira bola do pai, um número 5 sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse, legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia, quando não gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa. Como é que liga? Como é que liga? Como é que liga? Como é que liga? Não se liga, o garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros. Que os tempos são decididamente outros.
Não precisa manual de instrução. O que ela faz? Ela não faz nada. Você é que faz as coisas com ela. O quê? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Uma bola. Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada não. O garoto agradeceu e disse, legal de novo. E dali a pouco o pai encontrou na frente da TV com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado Monster Baú, em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de bip eletrônico na tela, ao mesmo tempo que tentavam se destruir. O garoto era bom no jogo, tinha coordenação e raciocínio rápido. Estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. Filho, olha. O garoto disse, legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro do couro. A bola cheirava nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês para a garotada se interessar. Então esse texto, ele é crônica, porque ele apresenta fatos cotidianos, fatos do dia a dia, né? Um menino levar uma bola, ganhar uma bola do pai. Mas vemos também que tem uma crítica, né? É um texto curto, tem uma crítica por trás. Que crítica seria essa? Seria a nova geração, né? Que não brinca de bola, só querem saber de brinquedos eletrônicos, né? Então, vocês viram um texto simples, curto, de linguagem simples. E a proposta de redação que eu deixei da aula passada era para vocês escreverem uma crônica sobre um tema bem atual, que era sobre o Covid-19. Vocês vão escrever, tá? É um texto curto, com uma linguagem simples, com todas as características que eu apresentei da crônica, sobre a temática Covid-19. Vocês podem pesquisar histórias sobre isso, né? Para vocês se embasarem e escrever a redação de vocês, tá?